O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor sanções à Rússia caso não tenha sucesso na negociação sobre o fim da guerra da Ucrânia. A guerra na Ucrânia, contra a Ucrânia, na verdade. Em mensagem direcionada ao ditador Vladimir Putin, o republicano disse estar fazendo um grande favor aos russos. Aspas. Eu não quero machucar a Rússia. Eu amo o povo russo e sempre tive uma boa relação com o presidente Putin, apesar da esquerda radical russa. Nós devemos nunca esquecer que a Rússia nos ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial, perdendo quase 60 milhões de vidas durante o processo. Dito tudo isso, eu vou fazer à Rússia, cuja economia está caindo, e ao presidente Putin um grande favor. Parem essa guerra ridícula. Pare essa guerra ridícula. Né? Ele fala ali, stop. Isso só vai ficar pior. Se não conseguirmos um acordo e em breve eu não tenho outra escolha a não ser impor altas tarifas, taxas e sanções em qualquer coisa que seja vendida pela Rússia aos Estados Unidos e a outros países participantes. Vamos fazer essa guerra que nunca teria começado se eu fosse o presidente acabar. Nós podemos fazer isso do modo fácil, que é sempre melhor, ou do jeito difícil. É hora de fazer um acordo. Não haverá mais perdas de vidas. Fecho aspas. No início da semana, Putin disse estar aberto ao diálogo com a nova administração americana sobre o conflito ucraniano. O ditador russo acrescentou que qualquer acordo deve garantir uma paz duradoura, baseada no respeito pelos interesses legítimos de todas as pessoas. Duda Teixeira, a gente comentou muitas vezes durante a campanha americana que havia uma incógnita a respeito do posicionamento do Trump sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O que ele faria? Havia muitas críticas nos Estados Unidos de intelectuais não alinhados ali ao Partido Republicano, mas preocupados com a democracia na Ucrânia, ao contrário, né, aqui do governo Lula e do seu braço midiático, muitas vezes pelo menos. Críticas aos movimentos do Trump, de proximidade com o Putin, uma análise que, se o Trump fosse eleito, a Ucrânia estaria derrotada. E ele agora, pelo menos publicamente, está fazendo esse apelo com ameaças para que o Putin pare a guerra. É claro que restaria saber, inclusive, em que condições e quais condições seriam legitimadas pelo governo Trump. Porque aquelas condições de que a Rússia fica já com uma parte grande do território ucraniano, que me parece ser a hipótese mais provável de uma eventual aceitação por parte do Putin, ela já é danosa para a Ucrânia. Então ainda faltam alguns capítulos dessa história. Então, o Trump, com essa mensagem, o que ele está fazendo aí é o que o pessoal chama de teoria do louco, né? Se faz de louco, né? Diz ali, fala assim, olha, se não fizer o que eu estou querendo, hein? Vou fazer, vai ser por mal, né? Ele não diz exatamente. Se não for por bem, vai ser por mal. Ele não diz exatamente ali o que ele vai fazer, qual que é o acordo, mas você se faz de imprevisível, né? Você fala, pode acontecer tudo, né? E aí vê como é que o outro reage. Essa teoria do louco. Não fui eu que criei essa expressão, tá? Mas já está rolando aí analistas internacionais falando disso. Dizem que isso funcionou lá na faixa de Gaza. O Trump chegou ali, falou para o Hamas, olha, eu vou matar todo mundo, eu vou espalhar o inferno aqui na terra, na faixa de Gaza, vocês vão ter que fazer esse acordo. E aí o Israel entendeu que, puxa, o Trump chegou, vamos aceitar um acordo de cessar-fogo. O Hamas também, Israel e Hamas aceitaram, então fizeram um acordo, então a teoria do louco ali funcionou. Agora, testar a teoria do louco com o Putin é mais difícil, tá? O Putin sabe muito bem o que está fazendo, é um super estrategista, o Sergei Lavrov, calculam, fazem as suas besteiras também, mas não vão agir ali só porque o Trump está botando um medinho. O que o Putin provavelmente vai falar é o seguinte, olha, eu também quero acabar com a guerra. Exatamente, que é o que ele tem falado, né? Esse pedacinho que eu peguei aqui da Ucrânia, vocês deixam comigo, né? Basicamente é isso. E aí fica por isso mesmo, né? O Trump ele manda uma mensagem assim, olha, eu não quero fazer mal, né? Você já vê que ele
comece com esse tom de ameaça, né? Tipo, eu nunca quis fazer mal lá para o Putin, ou para mais, né? E usa aquelas maiúsculas, assim, realmente tenta esse tom de ameaça, mas dificilmente esse tom de ameaça aí vai convencer o Putin a aceitar qualquer acordo, né? O Putin vai querer fazer o acordo dele, que a gente já sabe qual que é. Pois é, então só enfatizando, são dois elementos que o Trump não deixa claro, que é o que ele faria se o Putin não aceitasse o fim dessa guerra, ou mesmo o presidente Volodymyr Zelensky não aceitasse, quer dizer, quais seriam as atitudes do Donald Trump? Ele bombardearia alguém em algum lugar, ele interviria nessa guerra, de que maneira? E a outra é em que condições o Donald Trump topa estabelecer um acordo de paz, sendo que, obviamente, esse acordo depende dos dois lados envolvidos, né, da Ucrânia e da Rússia. Mas é a teoria do louco por causa disso, né? É uma ameaça bastante genérica e o Putin é um estrategista, a tendência é que ele vai cozinhando a banho-maria, né, Duda Teixeira? E o Putin não tem nada de louco e ele sabe, né, que o Trump não vai querer entrar com tudo nessa guerra, né? O Trump fez a campanha toda falando que vai tirar os Estados Unidos das guerras inúteis pelo mundo. O Putin sabe que a população americana também não quer mais envolvimento em guerras pelo mundo, tanto que votou no Trump. Ele sabe que a Europa está ficando sem líderes e sem orçamento militar para continuar essa guerra, e o Putin sabe que ele está ganhando território na Ucrânia, né? Que a Ucrânia está ficando sem soldados e sem armas. Então, o Putin que está num momento agora de força, né? De que está ganhando, não tem por que agora se dobrar só por causa de uma ameaça desse tipo aí do Trump. Ele, diferentemente do Hamas, não está encurralado, né, no desespero para fazer algum acordo e tentar mostrar para o seu povo que saiu por cima, mesmo que por meio de uma grande propaganda. Então, não tem a mesma motivação e tampouco recebe, como Israel, uma pressão internacional tão alta, né? É claro que existem críticas ao regime, existem sanções, né? Mas pelo menos assim, no noticiário, em termos de opinião pública, me parece que a pressão contra Israel e a cobertura da guerra, ela é muito maior e mais minuciosa. O Putin ele não chega a dar muita bola para essa pressão internacional, porque ele não precisa assim de tantos apoios. Diga, Duda. Felipe, mais um ponto, essas ameaças que o Trump está fazendo, eu vou colocar sanções, eu vou colocar tarifas, não tem muito mais o que os Estados Unidos possam inventar para prejudicar a Rússia, né? Isso já vem acontecendo, né? O Biden toda hora ficava inventando ali alguma outra coisa para pegar os russos, os empresários russos, já confiscaram as fortunas dos bilionários russos, oligarcas. Já tiraram a Rússia lá daquele sistema internacional Só que a Rússia não foi tão afetada assim, né? Com a ajuda da China, da Índia, que compra petróleo da Rússia, do Brasil, que compra diesel da Rússia. Então, a Rússia foi muito beneficiada por esse mundo multipolar, que o PT gosta, o Lula gosta tanto de falar dele aqui, mas é isso, a pressão que os americanos conseguem botar em cima do Putin tem limites, e o Putin sabe disso e vai usar isso na hora de calcular a reação dele. Sistema internacional era aquele de instituições financeiras? Isso, esqueci o nome dele, mas... a gente fez essa cobertura, está disponível no Antagonista para quem procurar. Olha, durante a cerimônia na terça-feira, 21, para marcar a posse de Donald Trump, a bispa Edgar Bud, eu não sei como é que se pronuncia, você sabe, Duda Teixeira? Não. Pediu ao presidente misericórdia com famílias de imigrantes e piedade com a população LGBT. A gente vai mostrar esse vídeo no próximo bloco, mas é curioso porque alguém conseguiu ali se dirigir diretamente ao Trump num momento de evento público e sendo filmado e fazendo ali algumas cobranças a ele nesse sentido, já que ele é alguém de uma posição dura contra a imigração ilegal,
que muitas vezes é tratada no Brasil como uma posição dura contra a imigração de uma maneira geral. E, claro, há nuances nesse debate que a gente precisa apontar sem essa histeria que muitas vezes toma conta do debate público. Então, essas questões envolvendo imigrantes, envolvendo políticas de diversidade, envolvendo minorias, etc., elas já estão em ebulição nos Estados Unidos, diante da posse do Donald Trump, e a tendência é que permaneça ao longo dos próximos 4 anos. Hoje, inclusive, nós fizemos uma grande cobertura em um antagonista sobre a questão das políticas de diversidade, porque houve ordem executiva do Trump nesse sentido, contra aquilo que ele chama de discriminação por raça, por esses critérios. As ONGs, inclusive do Brasil, foi matéria na Folha de São Paulo, já estão começando a se preparar para esse novo cenário, inclusive com dificuldade de distribuição de recursos diante dessas novas regras. E muita gente nos Estados Unidos, também foi tema de matéria em antagonista.com.br, que escreveu livros contestando esses métodos das políticas de diversidade, está celebrando a ordem executiva do Donald Trump. Então, é natural que haja embates nesse momento de mudança daquelas regras estabelecidas há muito tempo, ou que foram turbinadas no governo Biden. E agora sim, vamos mostrar o vídeo dessa primeira treta pós-posse de Donald Trump, quando ele foi questionado publicamente. Durante a cerimônia, repito, na terça 21, para marcar a posse, a bispa Edgar Budd pediu ao presidente misericórdia com famílias de imigrantes e piedade com a população LGBT. Vamos acompanhar. Mr. President, millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meat packing plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Muito bem, ela fala aí que essas pessoas estão temendo pela vida delas, e obviamente esse é um tom elevado, né, de cobrança, porque existe muito dessa reação mais extremada por parte da esquerda em relação a contestações de políticas de diversidade, em relação à contestação de imigração ilegal, para fazer tudo parecer uma grande perseguição em que as pessoas serão mortas e exterminadas, né? Então, assim, alto lá também, né? Não é que alguns sinais e algumas cobranças, olha, cuidado ao tratar desses temas sensíveis e tal, não possam ser feitas a um presidente da República. As pessoas têm liberdade de expressão e de crítica, mas a gente também tem que filtrar aquilo que está sendo dito. O Trump reagiu à declaração à moda Trump, chamou a bispa de radical de esquerda e exigiu desculpas públicas. Quer dizer, ele não deixou barato, como vocês viram no vídeo, ele estava ali com uma feição contrariada. Aspas. A suposta bispa que falou no Serviço Nacional de Oração na manhã de terça-feira era uma radical de esquerda, uma hater de Trump. Ela trouxe sua igreja para o mundo da política de uma forma muito desrespeitosa. Seu tom foi agressivo e ela não foi convincente nem inteligente. E ela não mencionou o grande número de imigrantes que vieram para o nosso país e mataram pessoas.
muitos imigrantes foram retirados de prisões e instituições mentais. É uma grande onda de crime que está acontecendo nos Estados Unidos. Além de suas declarações inapropriadas, o sermão foi muito chato e nada inspirador. Ela não é boa no que faz. Ela e sua igreja devem um pedido de desculpas ao público. Fecho aspas. Quer dizer, o Trump, Duda Teixeira, cobra desculpas e ele fala também dessa maneira que acaba tornando o debate polarizado. Ele não faz nenhuma concessão no discurso dele para dizer, olha, eu sei muito bem que existem milhares ou milhões de imigrantes na história dos Estados Unidos que não cometeram crimes aqui. Inclusive, eu sou casado com uma pessoa que mora, que veio do exterior, etc, etc. Não, ele fala, ó, ela não falou que tem muito dos tantos imigrantes que cometem crimes, etc. Então, assim, o debate fica num nível mais histérico, certo, Duda? O Trump ele tem essa mania, né, de primeiro dizer que os outros são burros, né, inteligente é só ele, né, então aí ele também tira o crédito das pessoas, né, então não é uma bispa, né, é uma chamada de bispa, so-called bishop, é o estilão dele, né. Agora, independentemente disso daí, a bispa realmente usou um tom elevado, desnecessário, né? Não existe alguma política, algum decreto que o Trump tenha assinado querendo exterminar as crianças gays, transgêneros, né? Não existe nada disso. Aliás, é uma coisa que precisa até ser bem explicada, porque as pessoas muitas vezes não entendem, né? O que existe nos Estados Unidos é um incômodo com a ideologia de gênero e com as ações afirmativas, né? Isso é diferente de ser contra a pessoa enquanto tal, né? Não é que o Trump não gosta dos gays, não gosta dos transgêneros e quer exterminar eles, mas não quer que as faculdades, as escolas, que as empresas tenham essas políticas que privilegiam algumas pessoas em detrimento de outras, sem olhar para o mérito pessoal, né? Para o talento, para o esforço. E sem olhar para, só um complemento muito rápido, para a condição social de outras pessoas que não se encaixam nessas características, porque muitas vezes você tem pessoas brancas, cristãs, você tem asiáticos, você tem outros grupos, aliás, dos asiáticos, o Thomas Sowell, que é um autor preto, falava bastante na contestação das políticas de diversidade, pessoas que não têm esse acesso a cotas garantido, sem que haja necessidade de superar todas as outras num processo seletivo que seja. Então, assim, é preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares em meio a essas discussões. A bispa ela poderia ter falado, olha, até discordo das suas políticas, mas respeito o eleitorado americano, colocou o senhor na presidência. Eu apenas peço que tenha cuidado ao tratar desses assuntos delicados. Eu conheço pessoas que têm preocupações e não sei o quê. Você tem um outro tom. Agora, quando se coloca ali, diante do presidente da República, que as pessoas estão com medo de vida e dá um tom de que ele está perseguindo aquelas pessoas, fica como um ativista de TV aqui no Brasil, né, que acha que quem contesta política de diversidade é supremacista branco, né, como se o Thomas Sowell fosse. Diga. O Trump poderia usar um discurso mais cuidadoso, né? Com certeza. O Tarcísio até admitiu aqui no Brasil que ele também, os discursos, a forma deles tem impacto nas pessoas, né? Agora o Trump está respondendo a um anseio das pessoas e está tomando as políticas para resolver esses problemas. E é claro que é uma figura com muito poder, é o presidente do país, e quando ele usa essa relevância, esse cargo, para falar algumas barbaridades sobre as pessoas que o contestam, isso também tem que ser visto com olhos críticos, como a gente faz, não enviesados. Duda Teixeira queria complementar sobre a primeira treta aí envolvendo Donald Trump ou não? Os leitores estavam comentando bastante sobre esse sermão da bispa. Felipe, o que eu fico às vezes meio impressionado é de ver um pouco a ingenuidade dos americanos, né? De expor o Trump a essas situações, né? Parece que não tem muito uma preocupação
situação de proteger ele. É claro que eu acho que o presidente tem que prestar contas, né? Tem que responder, mas a gente viu... Dá a cara a tapa no sentido metafórico. Mas a gente viu ontem, ele estava lá assinando os decretos e tinha um monte de jornalistas fazendo pergunta, atrapalhando ele, né? Puxa, ninguém calculou isso, né? Ou disse ali para os jornalistas, só entra fotógrafo, né? Alguma coisa desse tipo. E aí agora... Bom, que ninguém calculou. O presidente tem que ser contestado mesmo. Sim. E ainda acontecem umas tretas para a gente abordar aqui. A gente gostaria, inclusive, que aqui no Brasil dessem essas vaciladas, entre aspas, do ponto de vista do marketing. Mas aí a gente faria contestações mais factuais e incisivas na medida certa, né? E não essas tentativas de lacrar. Me parece que a bispa, com a voz serena, porque é uma estratégia de alguns militantes também, ela tenta fazer ali uma lacração em cima do presidente num evento público.